Tem amizades já desde essa época que foram te fortalecendo, porque essa é uma fase de adolescência que enquanto, né, eles se sentem sozinhos, eles querem fazer parte de um grupo. Eu vejo muito isso, as pessoas se perdendo hoje só para poder pertencer a um grupo. E a caminhada cristã não é para todos que se sentem amparados, ou que têm amigos, ou que têm familiares que vão juntos, e nessa solidão acabam deixando que a semente não brote, né? E volta a estaca zero. Para você, esse período de adolescência, você se sentiu forte para permanecer? Então, por eu ser uma pessoa muito introspectiva, eu mergulhei de fato na igreja, e a minha igreja tinha, o que eu disse, Cristo Salva, era uma revolução naquele momento, era um avivamento. A igreja era composta de 80% de jovens. Então, e eram jovens ex-drogados, ex-tudo. E ali eu era muito acolhida no meio dos jovens e muito inspirada pelo meu pastor, que continuou, ele enxergou o chamado na minha vida. Então ele investiu. O que ele investiu? Quando Deus me usava, ele me ouvia. Eu era adolescente. O que ele fez? Aí você falou, como que você foi parar em Missão Antioquia? Porque o pastor Jonathan, da Missão Antioquia, ia pregar na minha igreja. E meu coração ficava acelerado, batia forte quando ele falava de missões. E aí o tio Cássio falava, olha, ela tem chamado de missões, investe nela, leva essa menina, ensina. E o pastor Jonathan acredita, com 15 anos, eu já estava com 15 aí, com 15 anos ele tipo me adotou. Ele me levou, e eu comecei a trabalhar dentro de Missão Antioquia, não indo para missões, mas trabalhando nos bastidores, tendo contato com os missionários, fazendo tradução, já com 15 anos. Então, esse foi o meu mundo, minha adolescência. É lógico que depois veio o momento que eu entrei na universidade e esfriei. Teve meu período que eu esfriei. Mas depois Deus me pegou lá de volta, graças a Deus. E na sua família, nesse período, você também teve esse apoio ou não? Teve parte, tipo a sua irmã, outras pessoas que te incentivaram e outras que desacreditaram? Eu tinha o meu pai que proibia, eu tinha a minha mãe que se converteu, eu tinha a minha irmã mais velha que me levou, e que esse foi o grande choque da minha vida, quando eu a perdi da forma mais trágica possível, quando ela deu cabo da sua própria vida. E aí entra, Karina, aquela coisa, mas peraí, ela era apaixonada por Deus e entrou um conflito muito grande na minha vida. Foi o momento que eu entrei em depressão, né? Quanto tempo, com quantos anos foi isso? Olha, minha irmã, eu já estava com, aí já foi mais para frente, aí eu já estava com meus 24 anos e firme em Deus, e minha irmã firme em Deus. Foi quando eu entendi que tinha alguma coisa que a igreja estava negligenciando. O corpo de Cristo não estava falando, porque Cristo é completo. Cristo, ele veio para trazer cura do corpo, cura da alma, e veio para me salvar do inferno, para me libertar como de todas aquilo que eu vivia, todas aquelas prisões que eu tinha espirituais. Mas ninguém tinha me apresentado esse Jesus que se importa com as minhas emoções. Tudo isso que eu estou te falando era a Naira espiritual, apaixonada por Cristo, dedicada, mergulhada. Mas eu continuava com os meus traumas, eu continuava com as minhas dificuldades, eu continuava tímida, eu continuava isolada e eu continuava com coisas que eu não tinha superado, eu só tinha colocado embaixo do tapete. E quando você põe embaixo do tapete, mais dia menos dia você tropeça. Sim. Então foi aí que eu tropecei. O suicídio da minha irmã foi a gota d'água de uma série de coisas que eu tinha que lidar e não estava lidando. E foi quando eu entrei num buraco negro, né? A depressão, eu digo que é um buraco negro que... Como que pode uma pessoa tão apaixonada por Cristo como eu era, não conseguir enxergar mais a luz? Eu continuava apaixonada. Eu continuava amando Deus. Continuava lendo a palavra, declarando tudo. Como que você acha que... Então, ler a palavra, eu não estou falando de uma depressão simples. Eu estou falando de uma depressão profunda. Eu fui parar aos meus 41 quilos. Eu não conseguia mais comer, nem me hidratar e nem levantar da cama. Eu não estou falando
depressão normal. Nesse nível de depressão, a tua mente não funciona direito. Sim. Eu conseguia falar com Deus, eram coisas monossilábicas. Me socorre, eu não quero morrer, eu quero viver, eu quero te servir. Eu conseguia pedir socorro, mas eu não conseguia nem fazer frases. Sim. Eu não conseguia ler a palavra. Eu tinha a Bíblia do meu lado, mas eu tentava ler, mas eu não conseguia entender. Esse nível de depressão, Karina, você não consegue ler 2 frases, embaralha tudo na tua mente. E olha que eu sempre fui ávida leitora e eu não conseguia entender como sair daquele buraco. Eu só pedia socorro. E foi quando Deus enviou literalmente o socorro, né? Mas eu não posso depois deixar aquela história lá no meio da Vânia. Mas agora, terminando a história da depressão, eu digo que o maior erro das pessoas é ter medo de pedir socorro, é ter medo de que as pessoas pensem de que ela perdeu a fé porque ela está mal emocionalmente. Sim. E eu falei assim, o dia que eu descobrir como sair desse buraco, eu vou ensinar as pessoas de que quem está com depressão ama a Deus, quem tem ansiedade ama a Deus, só não sabe como sair dessa situação, mas ama a Deus. E eu vou ensinar essas pessoas. E Deus mandou de uma forma tremenda. Minha mãe, quando ela me viu, ela entrou em choque. Minha mãe morava, eu sou de São Paulo, minha mãe morava aqui e eu estava morando em Recife. Sim. E minha mãe ficou sem me ver 6 meses. Quando ela me viu, ela só chorava, porque eu era cadavérica. Esse período depois do falecimento da sua irmã, levou 6 meses? Foi logo em seguida a questão da depressão? Foi logo em seguida. E o tempo que você ficou distante também da sua mãe, ficou sozinha, se isolou? Eu não tinha força nem para sair, para ver minha mãe, para socorrer minha mãe, eu não tinha força. E minha mãe achou estranho. Então minha mãe falou, eu tô indo, você... E ela sabia da minha ligação com a minha irmã, minha mãe logo sentiu que algo não estava bem. Quando ela me viu naquele estado, ela não sabia como me ajudar, mas ela fez da melhor forma. Ela foi para uma reunião de orações em São Paulo aqui, e ela só chorava, e uma pessoa perguntou para ela por que ela chorava tanto, se ela podia ajudar. A minha filha está morrendo, eu perdi uma filha e estou perdendo outra. Então, ela falou assim, aonde sua filha mora? Em Recife. Eu falei, puxa, cheguei agora de Recife, tem um pastor maravilhoso lá, dá o telefone para tua filha telefonar. Eu não tive força para telefonar, nem isso. Aí, quando minha mãe percebeu que eu não telefonei, minha mãe telefonou. E esse pastor, que já é falecido também, pastor Elias, ele foi até minha casa e ele liberou uma palavra. Ele falou, filha, ele foi com uma psiquiatra. E essa psiquiatra, a doutora Graça, ela era do Ministério da Valnice Milhomes. E ela falou assim, olha, como psiquiatra eu tinha que te internar agora, pelo teu estado físico, emocional. Mas Deus está falando que você vai ser usada e vai ser miraculoso. No teu caso vai ser algo de milagre. A igreja está jejuando 7 dias por você. No 7º dia você vai estar de pé e lá na igreja. Eu falei, gente, é meu sonho. Eu quero viver, eu não quero morrer, eu quero viver. E ela falou assim, você vai viver, em 7 dias você vai levantar dessa cama. E eu, assim, eu não sabia como, Karina. Sim, eu lutando, não estava conseguindo. Como é que em 7 dias? 6 meses eu não consegui. Aí, mas eu tinha agora uma igreja orando por mim. Agora eu tinha um pastor que ia lá em casa. Eu tinha a Graça, a doutora Graça, ela ia e lia para mim. Ela lia a Bíblia, eu não estava conseguindo ler, ela lia para mim. Então, e ela falava assim, põe post-it na janela. Pensa, o que você achava bonito aqui em Recife? Eu falei, o mar. Então, põe, escreve e louva a Deus pelo mar. Escreve no post-it, vai lá e lê. Você não consegue pensar, mas você lê. Então eu fiz tudo que me falaram. E quando foi no 5º dia eu tive um sonho. E no sonho eu via uma pessoa passando. Você não tem noção. As coisas assim comigo são muito sobrenaturais, né? Eu via uma pessoa entrando na minha casa e levando uma planta e que não tinha que levar. E eu reconheci que era a pessoa que estava trabalhando na minha casa. E eu contratei, sem saber, uma mãe de santo. Porque eu já não enxergava mais nada. Eu não tinha mais discernimento. E ela estava levando um monte de coisa para minha casa.
Eu não ia mais no tanque, meu tanque estava cheio de vela. Tem noção? Nossa! Então, enquanto você estava acamada assim, ela começou a levar as coisas. Levar. E aí o pastor falou assim, quando eu contei o sonho, porque Deus sempre falou muito comigo em sonho. Quando eu contei o sonho, o pastor falou assim, nós vamos agora tirar tudo isso da tua casa. Fez uma limpeza, você vai abençoar essa pessoa, ora por ela, abençoa, dispensa, mas abençoa com bênção, paga 3 salários de bênção para ela. E agora vai começar a sua trajetória de você sair disso. Foram 2 coisas juntas, o espiritual e o emocional, né? E quando foi no 6º dia, eu acordei cantando. Assim, eu não vi que eu fui pro banho, imagina, eu tinha que ir me arrastando pro banho. Eu saí, pulei da cama, fui pro banho e estava cantando. Falei, gente, eu tô cantando. Aí eu telefonei pro pastor, falei, pastor, eu tô cantando. Eu tomei banho assim, levantei rápido da cama e falou, claro, hoje é o 6º dia, amanhã é o 7º, você vai estar aqui na igreja. Gente. E no 7º dia eu estava na igreja totalmente livre. Foi algo assim, sobrenatural. Existe um processo para você sair da depressão, eu sei, mas neste caso, Deus opera das 2 formas, processo, milagre instantâneo, e no meu caso foi assim, mas eu quis estudar emoções por causa disso. Foi daí que veio a ideia de você reconhecer essas emoções para poder... Primeiro eu mergulhei na Bíblia, porque eu falei assim, tem aqui. Aí eu comecei a ler de Gênesis a Apocalipse, vendo que tinha todo homem, toda mulher de Deus. Eu comecei a ver as feridas emocionais de Absalão, de Davi, indo para o Novo Testamento. Então, depois que eu entendi a Bíblia, aí eu comecei a pregar, né? Aquilo que Deus estava mostrando para mim. E depois que eu andei nessa trajetória, só eu e Deus, eu e a Bíblia, Deus falou, agora você vai estudar mesmo, né, a mente. E foi quando eu fui para estudar sobre emoções, e por isso que hoje eu trabalho com o Dr. Augusto Cury.